Mais uma vez, seria redundante, agradecer o meu amigo do coração aqui, Flávio Ferreira, né, que expôs muito bem, em galardia aqui o seu ponto de vista. Assim, a proposta desse projeto é uma proposta que não se foge à delicadeza ou à virulência dos temas, né? A gente só propôs, né, esse projeto aqui no âmbito do IFRN porque aqui é o IFRN, né? Se fosse qualquer outro lugar, a gente não faria um projeto como esse. A nossa expectativa é trazer pessoas aqui e receber essas pessoas e tratar essas pessoas dentro da tradição de mais de 100 anos dessa instituição, tá? Uma tradição de democracia, de gentileza e de carinho com os nossos convidados, sejam quem forem, né? A gente não pode esquecer que amizade e política podem andar juntos. Eu não escolho os meus amigos por causa de política. E também não escolho os meus inimigos por causa de política. São questões que podem caminhar juntas, né? Então, é nesse sentido que eu peço a vocês que ouçam com a mesma atenção, o mesmo respeito e, por que não, o mesmo carinho que vocês dedicaram aos 3 primeiros debatedores, o deputado Rogério Marinho, a quem eu dou a palavra a partir de agora. Primeiro, boa tarde, muito obrigado aqui ao debatedor pela maneira diplomática que nos recepciona. Certamente, por mais bem intencionado que o debatedor seja, eu tenho dúvida que numa escola o que vai prevalecer é a educação. Há que qualquer outro tema, a educação ela é importante para ouvir, para discordar, para concordar, para rever conceitos ou conceitos prévios. Eu quero saudar os senhores professores que me antecederam, a professora Grazielli, aqueles que fazem o Instituto Federal e que promovem esse debate. Dizer, professor, que hoje eu comecei o dia às 7h30 da manhã, num debate na Rádio Câmara, de quase 1 hora de duração, está lá no site, com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a respeito do tema. E eu tenho sido alguém que não foge desse tema, não foge do debate. Estive no UFRN, debatendo também, em cursinho na cidade, em 14 estados da federação, debatendo o tema, e tenho convicção do que eu falo. Eu também tive 15 anos, eu também tive 16, 17 anos, eu também tive uma visão utópica do mundo, eu também imaginei que o socialismo poderia ser a resposta às mazelas e os problemas que a humanidade tem. Eu passei por isso também. Passei. Mas eu li, eu estudei, eu me debrucei sobre evidências científicas, eu olhei a história, observei o mundo. Eu não conheço nenhum país do mundo em que o socialismo deu certo. Nenhum. Aliás, quando se fecha ou quando se abre as fronteiras de um país socialista, é impressionante como as pessoas querem sair dele. Veja o que está acontecendo na Venezuela, aqui vizinho, em Cuba, o que aconteceu no leste europeu. É impressionante como as pessoas querem ir embora dos países socialistas. Deve ser porque lá tem muita liberdade de expressão. Tem, assim, uma situação diferenciada. Mas vamos à apresentação. A gente vai falar um pouco mais a respeito.
Porque eu escutei aqui ideias importantes, interessantes, inteligentes, mas que eu pensei que havia sido deixadas para trás quando o Muro de Berlim caiu em 1989. Estão vivas. Vamos falar a respeito. Existe doutrinação nas escolas? Sim, existe. Sim. Segundo, queda do Muro de Berlim de 89. Eu vou tentar aqui contextualizar também a história desse processo. Todos vocês sabem que, e muito poucos leram, que foi publicado em 1848 o Manifesto Comunista, aqui, Marx e Engels, 170 anos, mais ou menos. Naquela época foi feita uma crítica ao capitalismo da Revolução Industrial, de cunho econômico, social, e essa crítica, ao longo do tempo, dividiu o mundo em duas ideologias. O professor Dante falou que existe uma hegemônica, que é o capitalismo, e que existe outra, que é o humanista. Não, é comunista socialista, vamos dar nome aos dois. Um é capitalista, a outra é socialista comunista. São duas vertentes distintas, que encara o ser humano de uma forma diferente. No Manifesto Comunista, as pessoas são divididas em classes sociais herméticas, sem permeabilidade. Nós e eles, o povo proletário e os burgueses, que precisam ser, de acordo com essa lógica, apiados do poder não pelo voto, mas pela revolução armada, ao paredão, porque eles se apropriam do que é do povo. E o segundo estágio dessa revolução armada é a ditadura do proletariado. Ou seja, sem liberdade de expressão, mordaça. Pensamento único, mordaça. Não há separação do Estado. Não há liberdade religiosa, sexual. Aliás, Cuba fez, em muitos casos, presídios para prender homossexuais. E a União Soviética também, é história. Então, essa é a forma da Revolução Socialista e Comunista pregada no Manifesto Comunista. Que, inclusive, diz que ética, religião e família são conceitos burgueses e, como tais, têm que ser destruídos. Então, me desculpem, eu sou contra isso. Eu penso de maneira diferente. E qual é a terceira fase do comunismo? A utopia da Terra. Por isso que eles são contra a religião, porque a religião diz que deve ter um paraíso depois que você morrer, não é assim? Os comunistas não, você vai ter um paraíso na Terra agora. Mas nunca aconteceu. Não existe um país comunista que botou na Terra um paraíso. Aliás, a China, que hoje é o segundo mais importante país do capitalismo mundial, é capitalista na economia, mas é comunista na sua forma de governo. Porque lá não pode ter outro partido, não, é só o Partido Comunista. Lá você não pode falar mal do governo, não, senão você é preso. Lá você não pode professar uma religião. Lá você não tem direito trabalhista. Mas a atividade econômica é capitalista. E por isso que eu falei da queda do Muro de Berlim. Porque a partir de 1989, o comunismo perdeu a guerra econômica e passou para a guerra cultural, que foi preconizada antes da Segunda Guerra Mundial, com a escola de Frankfurt, que vocês já devem ter ouvido falar, os professores aqui conhecem com certeza, do Marcuse, do Fromm, do Althusser, e vários pensadores franceses, principalmente alemães, que reconstruíram uma filosofia socialista do Gramsci italiano com uma nova estratégia, não mais a revolução armada.
não mais o paredão, não mais a luta revolucionária. Agora, vamos ocupar os meios culturais para impor o nosso ponto de vista de dentro para fora, dentro da sociedade burguesa capitalista. Vamos ocupar as universidades, a redação de jornais, é a guerra de posições, está tudo lá escrito. Aqui eu não estou inventando a roda, nem estou falando de quimeras. Há uma doutrina em relação a esse processo. Aí vem formação de professores. Os nossos professores são formados na academia. Eu estou há 10 anos na Comissão de Educação da Câmara. Eles saem de lá, sabem quem é, com profundidade, Paulo Freire. Mas eles sabem quem é Paulo Freire como alguém que fez uma metodologia de alfabetização de adultos na década de 60, mas não conhecem, porque não leram o livro A Pedagogia do Oprimido. Leram, por favor. É um libelo comunista que elogia Mao Tse-tung, Marx, Fidel Castro, justifica levar pessoas ao paredão que pensam diferente, os fuzila, justifica a revolução cultural que ocorreu na China, com mais de 1 milhão de mortos, inclusive professores sendo levados em praça pública por uma corda, com um chapéu de burro e sendo apedrejado pela população local. Esse é Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Não dá a respeitar um patrono que pensa dessa forma e dessa maneira. Comigo não. A formação dos professores nossos, eles sabem quem é Paulo Freire, Emília Ferreira, Vigote, sabem o que é construtivismo, pensamento crítico da escola de Frankfurt. Conhecem com profundidade, mas não sabem dar aula, porque não aprenderam metodologia de ensino. E a culpa não é deles não é dos professores, é de quem os forma. Quem é que pode chegar na sala de aula sem as ferramentas adequadas e transmitir o conhecimento? Eu estou falando de alfabetização. E isso são dados que eu vou mostrar mais adiante, que são enfáticos. A nossa educação é uma catástrofe com as exceções de praxe. Aliás, professor, eu me formei no 2º grau na escola pública, no Ateneu Norte Rio Grandense. E é uma escola de qualidade, porque até a reforma do ensino foi feita em 69, e a partir de 71, quem saía do antigo primário e ia para o ginásio, fazia um curso de admissão. Quem não passava ia para a escola privada, era o PP, pagou, passou. Quem passasse ia para a escola pública de qualidade. Escola pública de qualidade. O que aconteceu nos anos 80 e 90? Uma invasão na formação de professores, com a distorção da formação dos professores, com o pensamento crítico da escola de Frankfurt e com a visão crítica da sociedade de Paulo Freire. Aí o resultado. Basta ver os dados. Existem ilhas, os institutos federais são ilhas. Aqui não é uma escola de demanda aberta. Você não vem para cá porque quer, você faz um concurso. São 9 milhões de estudantes matriculados no ensino médio do país. 9 milhões. Talvez tenham 300 mil a 400 mil pessoas jovens que tiveram a possibilidade de estar no Instituto Federal. Tem 1.200.000 a 1.300.000 matriculados nos cursos técnicos, a maior parte em escolas estaduais. Os demais, todos, na sua grande maioria, estão nas escolas públicas, com o ensino enciclopédico ultrapassado, com 13 matérias obrigatórias e 5 transversais, com 300 mil professores faltando, com quase 30% de reprovação. E as escolas estão sendo ocupadas por alguns para defender esse sistema de mediocridade. Construtivismo fez evidência científica. No mundo inteiro, quando a educação dá certo, não existe construtivismo. Foi banido na França, foi banido nos Estados Unidos. São escolas de exceção. É uma tese ou uma
uma condição de psicologia, de Piaget. Isso que aqui se coloca como metodologia do ensino, por uma questão ideológica. Eu fui alfabetizado em alguns aqui, talvez professores de cabelo branco, no método silábico. Havia uma cartilha, vovô viu a uva. Na repetição, na decoreba, aprendi. Hoje, o que dá certo é o fônico. Vá a Singapura, a Finlândia, vá aos países que estão nos primeiros lugares na processo da educação, verifique qual é a metodologia de ensino lá. Agora aqui não. Aqui é uma jabuticaba. E muita gente, ou por desinformação, ou por malícia, ou por interesse doutrinário, defende como se fosse a última Coca-Cola do deserto. É um desserviço à educação brasileira. Pode passar. Baixa qualidade da educação. ANA, 2015. Avaliação Nacional de Alfabetização. Dados do MEC, do governo do PT. Mais de 22% dos estudantes brasileiros cresceram no ensino fundamental. Não leem. Não leem. 56% apresentam séria deficiência de alfabetização. Estão no grau 1 e 2 de alfabetização. São analfabetos funcionais. Alunos no terceiro ano do ensino fundamental em todo o Brasil. Vamos para as ruas reclamar. Vamos fazer revolução nas ruas. Por isso, olha. Por isso. Por isso aqui. 11% apenas estão plenamente alfabetizados. Ou seja, os demais 44% não estão alfabetizados, não. Só 11%. 11%. O país tem 50% de suas crianças no quinto ano do ensino fundamental em situação de analfabetismo. Pode passar, são muitos números. PISA. Aqui o Brasil tem que se comparar com outros países, é o que eu falei anteriormente. Nós não somos uma ilha. Nós competimos com outros países por atração de investimento, por emprego, por oportunidade para vocês. Ou vocês acham que vão sair daqui e vão viver de brisa? Ou não existe mercado de trabalho? Ou a gente vai viver eternamente na rua gritando fora Temer? A gente tem que ter a possibilidade de se inserir na sociedade. Está aqui, ó. O Brasil, na sua língua materna, está em 55º lugar em 65 países. Estudantes de 15 anos. Teste PISA na OCDE. A média de desempenho do Brasil em matemática é 58º lugar. Estudantes de 15 anos. Teste PISA na OCDE. Em ciências, 59º lugar. Olha, vamos para as ruas protestar, porque está ruim. Vamos protestar, gente, que está ruim. Está complicado, vamos protestar por isso. Muda aí, por favor. Ensino médio do Brasil, está aqui, ó. 18% de reprovação, média nacional. No norte, 23%. E aí vem vários dados aqui do Rio Grande do Norte, taxa de aprovação, consideração de rede de ensino, vocês estão lendo, não preciso falar a respeito. Mas veja, no nosso estado, 30% de reprovação. Vou dar outro dado. De cada 100 alunos que entram no primeiro ano do ensino fundamental no Brasil, 18 chegam ao final do terceiro ano do ensino médio sem reprovação, sem evasão, sem abandono. Vamos protestar, gente. 82 ficam no caminho. Ficam no caminho. Eles têm um pensamento crítico, mas não sabem ler, não sabem escrever, não interpretam o texto. Eles têm um pensamento crítico, mas não sabem as 4 operações matemáticas. Gente, vamos protestar. Vamos ser críticos. Passa. Passa, é mais medo. Vida provisória do ensino médio. Algumas escolas invadidas pelo Brasil. Invadidas, porque a ocupação é diferente. Aluno se ocupa de estudar, professor se ocupa de dar aula, diretor se ocupa em administrar a escola.
Quando se invade o espaço público, é invasão. Invasão. Vocês vão ter a oportunidade de me questionar. Eu vou ficar aqui e vou responder os questionamentos de vocês. Fiquem tranquilos. O que é que está se propondo em nível do ensino médio? Que quando se termina o ensino fundamental, o aluno pode optar por uma dessas 5 etapas do conhecimento. Puxa vida, a gente está impondo ao aluno, está dando o direito dele de escolher. Ditatorial. Ditatorial. Autoriza a contratação de profissionais com notório saber. Estamos entrando contra o corporativismo dos professores. Mas isso aqui é no ensino técnico. Porque se eu quiser ser torneiro mecânico, eu prefiro aprender com quem é torneiro mecânico e não quem está lendo um livro sobre tornearia mecânica. Ampliação gradual da carga horária em função da vontade do aluno. Olha que coisa ditatorial. O aluno é quem diz se quer aumentar ou não. Ele é quem escolhe para onde vai. Que coisa, hein? E uma discussão que está no Congresso desde 1998. Com leis, inclusive, mandadas para lá pelo executivo do PT. E agora, isso é uma imposição de cima para baixo. Porque foi feita pela MP, medida provisória, contida na Constituição, usada durante os últimos 13 anos, pelo menos 200 vezes pelo governo do PT. Mas quando o outro usa, não pode. Quem disso cuida, disso usa. Serve para mim, não serve para você. Adiante. Max Weber, professores de Sociologia. Max Weber. A tarefa, ciência como vocação. A tarefa do professor é servir os alunos com o seu conhecimento e experiência, e não impor-lhes suas opiniões políticas pessoais. Mas o verdadeiro professor evitará impor de sua cátedra qualquer posição política do aluno, quer seja ela expressa ou sugerida. Max Weber, tão citado. Sociólogo, um dos pais da sociologia da esquerda aqui. Muda. Existe doutrinação em sala de aula? Quem foi que leu Raymond Aron? Quem leu aqui? Quem leu Edmund Barker? Quem leu Ortega y Gasset? Quem leu Locke, Montesquieu, Hayek, Pym, Viktor Frankl, Friedman? Não, você não leu porque não está na grade curricular, com raras exceções. Quando eu for intercalado, eu aproveito e vai discutir o que vocês leram a respeito, que eu vou tomar ponto e a lição. Vamos lá. Quem foi que leu aqui Scruton? Quem leu Scruton aqui? Dos alunos do IFRN. Quem leu Scruton? Não leram não, gente? Vocês leram Foucault, Gramsci, Althusser, Hegel, Lukács? Isso é que vocês leram. Isso é falta de pluralidade. Quando se fala que a escola sem partido é contra a lei de Mordaça, não, vocês é que estão amordaçados. Vocês não estão tendo acesso a outro tipo de conhecimento. Vocês não podem comparar o que não conhecem. Hoje, de forma deliberada, a maior parte da grade curricular, ela é direcionada. A gente tem exemplos grotescos. Além de se cercear o conhecimento, se impede que o aluno possa, de forma racional, fazer a sua escolha, formar o seu juízo de valor em relação ao mundo. Muda. Patrimonialismo. Falado aqui para os professores. Patrimonialismo é crime. Crime, professor. É você confundir o público com o privado como se fosse seu. E pensamento hegemônico faz 13 anos que o PT está no poder. 13 anos. E nesses 13 anos, quer dizer que foi dito em sala de aula, foi reprodução da vontade do Estado? Acho que sim. Acho que de forma deliberada se passou uma posição para os alunos distorcida da realidade. O NEI, Núcleo da Educação Infantil da Universidade. Houve uma manifestação, vocês devem ter tomado conhecimento, e se posicionado favoráveis, boa parte.
em que alunos de 6, 7, 8 anos de uma escola pública federal dentro da universidade estavam com cartazes contra a PEC 241 e contra a terra. Crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental e da pré-escola. Imediatamente fiz uma reclamação. O que é que os professores da escola disseram? Foi autorizado pelos pais. Meus amigos, eles disseram a prova do crime. Um documento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Núcleo da Educação Infantil, formal, de uma instituição pública, pedindo autorização para se fazer um movimento contra o governo. Funcionários públicos têm todo o direito de se manifestar fora do ambiente em que eles trabalham, são servidores do Estado. Imagine que há uma alternância de poder, que uma hora tem a direita, outra a esquerda, outra o centro. Então, cada vez que houver alternância do poder, nós vamos ter os funcionários públicos trabalhando contra ou a favor aquela instituição que está presidindo no momento. Por isso que a Constituição fala de impessoalidade e condena o patrimonialismo como crime. Crime! O peixe não reconhece a água que nada. Vai em redor dele. Isso está entranhado. E muitos se assenhoraram do Estado brasileiro como se dele fosse. E não é. É da sociedade. E a sociedade é plural. Plural. Continue. Em meio da Comissão de Mobilização do Xixila, do núcleo da coordenação de humana da Universidade Federal, convocando para um ato contra a PEC 241. Isso é patrimonialismo, professor. Isso é patrimonialismo. Façam nos sindicatos, façam como cidadãos, vão às ruas. A Constituição assegura o direito de se manifestar, mas não assegura o direito de se apropriar do aparelho público a favor desse ou daquele partido político. Conclui. Não preciso leio aqui o que é crime. Continue. Isento de doutrinação no ensino. Eu vou ter aqui só 2 locais. Um do IFRN, Natal Centro. Uma aluna mandou, tirei aqui o nome dela, para mim, uma denúncia a respeito de como o professor está se comportando em sala de aula na aula de biologia. 2 tempos da aula de biologia para falar mal do governo e dizer que é contra a 241. 2 turnos. O professor é funcionário público, aí vem a questão da liberdade de cátedra. Eu não posso pagar um professor com os impostos da população, professor de biologia, para ele falar de Bruna Surfistinha, para ele falar do jogo do ABC. Ele está lá para passar o conteúdo aos alunos. Se ele tem uma opinião política, é direito dele. Vá para o recreio e falar a respeito, para quem quiser ouvir. Porque aluno é audiência cativa, está obrigado a escutar o professor. Ele não pode dizer, professor, dê licença, eu vou tomar um café. Ele é obrigado a escutar o professor. E olha, se desagradar o professor, ele pode ter a nota rebaixada. Isso é assédio moral. Conclui. Livro didático. Capitalismo e socialismo. Livro didático que são distribuídos nas escolas públicas brasileiras. Esse aqui foi o mais vendido da história do mercado editorial. A Nova História Crítica, saiu em 2012. Capitalismo. Operários trabalham com o dono da fábrica. O ganho é da burguesia. Socialismo. A questão é coletiva. Porque está meio desfocado aqui, mas é por aí. A fábrica pertence ao povo. As decisões são democráticas. Isso, gente, é induzir. É colocar um ponto de vista sem permitir que haja comparação. Isso é doutrinação. Continue, está terminando. Guerrilheiros colombianos da FARC, mesmo livro. Revolucionários inspirados em Che Guevara, sonham com uma nova sociedade, mas os Estados Unidos acusam de terrorismo e apoiam o governo. Uma visão bastante isenta sobre os narcotraficantes. Continue. Marlene Chauí. Vamos aplaudir Marlene Chauí, ela merece.
É alguém que afirma, por exemplo, que a família é um aparelho repressor que tem que ser varrido da sociedade, que tem ódio da classe média, e que fala essas pérolas e ainda recebe dinheiro e aplauso por isso. Eu vou lhe pedir você fazer a primeira pergunta, eu responderei com maior tranquilidade. Continue. MST, Integrantes do Movimento Trabalhador Rural, está aqui. A glamorização do MST. Utiliza a forma de luta, ocupação, tal, defende a reforma agrária, é a favor dos trabalhadores, é lindo. Aí a contrapartida é o agronegócio, que depreda, que polui e que na verdade é contra o Brasil. O MST é a favor. Então isso é doutrinação. Continue. Escola sem partido. O que é que diz a escola sem partido? A escola do partido está mexendo na ferida. Faz muito tempo que eu estou na educação. Eu nunca tinha visto uma mobilização tão forte contra a corporação. Sabe por quê? Porque se mexeu na zona de conforto. Isso não é novidade. E nem é do governo do PT. Não é do governo do PT. Aqui no Brasil, desde a Revolução de 64, quando o Golbery do Couto e Silva utilizou uma estratégia chamada panela de pressão. Quem pegava armas com a revolução armada, revolução. Quem pegava em armas era combatido com armas. A esquerda pegava em armas. A esquerda que não queria pegar em armas, vá para a universidade, para a redação de jornais, dava uma válvula de escape. Quando houve a reforma do ensino na década de 80, que chegou essa questão do construtivismo, quem trouxe foi inclusive a filha de Frederico Cardoso. Esses conceitos dos parâmetros curriculares. E a partir daí, se perdeu um pouco o prurido, se perdeu a medida, se perdeu a condição da sutileza. E a reação da sociedade vem na mesma proporção. E para se dizer da escola sem partido, nada mais é do que já está na lei. Que o professor não pode utilizar a audiência cativa para fazer política, propaganda, que ele tem que ser plural na apresentação dos conceitos. Ninguém aqui está cerceando o debate. O que a gente quer é que haja pluralidade no debate, que hajam 12 pontos de vista distintos, ou 3, ou 4. Que o professor, quando for dar a sua matéria, ele não distorça. Ele não coloque o seu ponto de vista como se fosse o ponto de vista majoritário e único. Que ele não reprima o conhecimento. Pelo contrário. O que se quer aqui é o debate. Quando se fala no nosso Brasil de hoje para alguns sobre religião, as pessoas dizem, puxa, vocês são contra a religião, mas me permitam duas coisas. E aí eu vou terminar. A religião só se fala da Inquisição. As universidades começaram com a religião católica. A preservação do conhecimento do mundo ocidental foi feita nos mosteiros. Não se diz isso. Os maiores pensadores universais, quase todos têm formação religiosa. Mas só se coloca o lado ruim da religião. Sabe por quê? Porque se quer desconstruir a sociedade, se fazer uma nova. Colocar o que no lugar? Qual o modelo que se apresenta? Esse socialismo utópico que não é verdadeiro, que não deu certo em canto nenhum no mundo? Que cesseia o livre-arbítrio? Por favor. E a outra coisa, além da religião, foi feita aqui uma declaração pelo professor Dante, no início da palavra, eu concordo, professor, de que nós temos aqui uma tradição de que vários deputados têm uma relação familiar. É só aquela relação familiar, concordo. Quem muda isso é o povo. Agora, meu avô, de quem eu tenho o maior orgulho, porque eu tenho orgulho da minha família, das minhas raízes, da maneira como eles se comportaram, e foi o deputado federal de João Marinho, que teve coragem no momento do regime de exceção, que tem dentro da sua história uma tradição liberal e conservadora. Eu sigo com orgulho e com absoluta convicção. Morreu em 1981. Eu me elegi em 2006, 25 anos depois. Então eu desafio alguém dizer aqui que eu tive padrinho ou tenho padrinhos políticos.
3 eleições eu sou ou mais votado em Natal ou o segundo colocado na região metropolitana. Meu voto é um voto urbano, de opinião. Eu represento um segmento importante dessa cidade. Quem disse são as urnas. E fui o mais votado da deputado federal na eleição passada. E fui o mais votado da deputado federal em 2006. E fui o segundo colocado em 2010. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho convicção do que eu digo. Porque eu tenho coragem de dizer. Porque eu não me intimido e não fujo do debate. Então eu tenho, graças a Deus, orgulho da minha tradição, da minha família, dos meus ancestrais. E lamento quem não tem. Porque quem não honra o pai e a mãe, certamente vai ter muita dificuldade de se afirmar na sociedade. Obrigado. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a exposição do deputado e agradecer também a